as suas Bíblias no capítulo 19 do livro de Atos, para darmos continuidade ao estudo da escola bíblica para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Então, meus irmãos, fazendo um panorama, daquilo que nós aprendemos no capítulo 18, no final do capítulo 18, nós vimos que houve a chegada de Apolo, um homem, segundo a palavra, muito eloquente, profundamente conhecedor das Escrituras, porém, como um discípulo de João Batista, aquele que foi o precursor e o anunciador da vinda do Messias, mas que não tinha uma compreensão plena da fé. Ou seja, ele ainda não havia descoberto, através de irmãos, através de notícias, que tudo aquilo que João havia anunciado já havia sido cumprido enquanto profecia. E era de fato algo característico desse grupo de seguidores dos ensinamentos de João Batista. Eles eram conhecedores, pessoas de fé, porém que não tinham a compreensão completa da fé a partir do cumprimento das Escrituras, de tudo aquilo que até o próprio João havia anunciado. E diante disso, Priscila e Áquila, um casal muito usado pelo Senhor, instruíram esse homem na fé, chamado Apolo, e a partir disso ele conseguiu, como nós vimos aqui no final do capítulo 18, no versículo 28, com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Ou seja, foi um homem muito usado pelo Senhor na pregação do Evangelho. E diante disso nós vamos começar a leitura do capítulo 19. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns discípulos. Ou seja, nesse versículo 1 nós vemos que após a primeira passagem na cidade de Éfeso, Paulo passou lá só de passagem, não ficou ali muito tempo, ele decide retornar agora, enquanto Apolo estava em Corinto. E algo muito interessante que nós vemos aqui é que ele passou pelas regiões mais altas, ou seja, Paulo ele fez um caminho difícil, porque ele passou pela região montanhosa, da região da Ásia, que era uma localidade de difícil acesso, até chegar ao litoral, na cidade de Éfeso. E os irmãos devem se recordar que nós estudamos aqui sobre como o Espírito Santo, de alguma forma, freou a Paulo de ir pregar na Ásia, alguns capítulos atrás, para que ele fosse pregar na Europa, na cidade da Macedônia, na cidade de Filipos, na Macedônia. E dessa vez, chegou a hora dele pregar nessa região, finalmente. Paulo finalmente vai pregar na região da Ásia, e ele já estava convencido disso. Versículo 2. Perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: então que batismos vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. Vamos dar uma pausa aqui, porque os irmãos podem perceber que Paulo encontrou alguns discípulos de João nos mesmos moldes de Apolo. Pessoas que eram discípulos de um homem que anunciou a vinda do Messias, que falou sobre a salvação por meio de Cristo, porém que tinham uma compreensão incompleta da fé. Ou seja, eles aqui estão falando que foram batizados por João, mas sequer ouviram falar que existe o Espírito Santo. E aqui algo interessante para os irmãos compreenderem, é que ele faz essa pergunta baseado em alguma coisa. Vocês receberam o Espírito quando creram? Ou seja, há um padrão que quando a pessoa passa a crer, ela recebe o Espírito Santo no momento em que crê. Ou seja, há um padrão a ser seguido. Imediatamente que a pessoa crê, ela recebe o Espírito Santo e é batizada por ele. E como nós já vimos aqui, o batismo ele tem um significado de algo inicial, de algo introdutório. Quando o irmão se converte, crê no Senhor Jesus, ele é batizado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence ele desse pecado. E também, quando ele passa a fazer parte de uma igreja,
ele é logo batizado, né? Ele logo passa por um estudo para saber se a fé dele está fundamentada na palavra, e posteriormente ele é batizado nas águas, como uma forma de publicamente anunciar a sua fé e anunciar que crê no Senhor. Portanto, o batismo ele tem esse caráter inicial. E a resposta deles é algo que dificulta um pouco a nossa compreensão quando a gente lê o texto. Porque eles falam que sequer ouviram falar que existe o Espírito Santo. E aqui há algo complexo da gente entender. Por quê? Porque eles eram discípulos de João Batista. E o que João Batista anunciava? Que ele batizava com água, porém viria aquele que iria batizar com o Espírito Santo. Então aqui há uma contradição. Como que eles nunca ouviram falar do Espírito Santo? E há uma explicação para isso. É que essa palavra aqui, no grego, ela possui muitos significados. E aí a tradução bíblica que nós temos para o português é um pouco diferente do real sentido que o texto queria nos trazer. E qual é o sentido? Eles queriam aqui dizer que, né, de uma forma para auxiliar o nosso entendimento, é que eles nem sabiam que o Espírito Santo já tinha sido dado. Ou seja, esse aqui, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo, é no sentido de assim, a gente nem ouviu falar que o Espírito Santo já foi derramado, conforme foi falado até pelo João. E aí a gente continua. Paulo explicou, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Por quê? Porque eles receberam o batismo de João. Que batismo é esse? É aquele batismo do arrependimento, né? Eles creram no Senhor, creram na promessa que viria o Messias, creram na palavra de João, né, anunciando para Cristo, e aí eles foram batizados, né, no batismo que conhecemos como batismo das águas. E aí no versículo 5 nós vemos, eles, tendo ouvido falar isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Ou seja, eles não tinham conhecimento que o Senhor Jesus já tinha vindo, já tinha morrido, ressuscitado, subido aos céus, recebido do Pai a promessa e derramado o Espírito Santo. E por isso tinham uma má compreensão, assim mesmo como aconteceu com Apolo. E aqui nós vemos o único caso da Bíblia em que há um rebatismo, digamos assim, né? Há um segundo batismo. Mas por quê? Porque agora sim eles tiveram um pleno conhecimento da fé. Agora que eles creram verdadeiramente na obra salvífica do Senhor. E por isso há aqui um novo batismo. Antes, eles foram batizados por João, né? Mas agora eles foram batizados a partir da fé em Cristo. Versículo 6. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Versículo 7. Eram ao todo os 12 homens. Aqui há outra coisa muito interessante para a gente compreender, é que nós vemos que esses homens, eles foram batizados, né, nas águas em nome do Senhor Jesus, e posteriormente a isso, no versículo 6, Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo sobreveio a eles, falando em línguas e também profetizando. Nós precisamos compreender que nesse momento aqui, todos os grupos que tinham que ser adicionados à igreja foram adicionados. Esse foi o último grupo de cristãos que precisavam ser alcançados. E em que sentido? Nós vimos aqui no próprio livro de Atos que o Senhor alcançou os judeus, alcançou os samaritanos, alcançou os gentios, né, que somos nós, e agora o Senhor está alcançando os intermediários, ou seja, os discípulos de João que estavam naquela entre o Antigo e o Novo Testamento, que não tinham, né, um total conhecimento de que as coisas que eram promessas já haviam sido cumpridas em relação ao Messias. Né? E esse tipo de ação do apóstolo, colocar a mão na cabeça, e aí após isso, haver um falar em línguas e profetizando, né, aquelas pessoas começavam a profetizar e começavam a falar em línguas, era uma simbolização de que aquele grupo havia sido alcançado. E como que nós chegamos a essa conclusão? Isso aconteceu com os judeus, em Atos capítulo 2, isso aconteceu com os samaritanos, em Atos capítulo 8, aconteceu com os gentios, em Atos capítulo 7, e agora com esse grupo de discípulos de João, acontece no capítulo 19. Por quê? Porque a marca atualmente, né, após esses acontecimentos, né, desde a antiguidade, mas a marca do recebimento do Espírito Santo
é a fé verdadeira em Cristo Jesus, e não necessariamente o falar em línguas, e não necessariamente a pessoa passar a profetizar. E isso é bom de ser explicado, né, porque se Deus ele derrama o dom de línguas, né, em uma pessoa atualmente, essa pessoa deve seguir os ensinamentos de 1 Coríntios capítulo 14. Né, deve buscar ter uma interpretação, ou então ficar na sua, né, caso não tenha ninguém ali para interpretar o que está dizendo. E nós iremos continuar estudando e veremos que isso, a partir desse acontecimento, ao longo do livro de Atos e todas as cartas e epístolas escritas posteriormente a isso, não houve esse acontecimento. Ou seja, nenhum apóstolo colocou a mão, né, na cabeça de pessoas e essas pessoas, de alguma forma, falaram em línguas ou profetizaram. Foi algo específico, como uma marca de que a igreja, o Senhor alcançou agora para a sua igreja essas pessoas, né, desses 4 grupos, né, de pessoas. E algo que nós aprendemos aqui, portanto, é que ninguém é menos crente por não falar em línguas ou por não profetizar. Né? A marca do cristão é que ele crê em Jesus Cristo fielmente, e o que o Senhor nos ensina a partir disso é o quê? Buscarmos ser cheios do Espírito. Né? Sermos cheios do Espírito, andarmos no Espírito, não entristecermos o Espírito, né? Sendo o falar em línguas e outros dons algo excepcional da parte de Deus com cada um de nós. Né? Versículo 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas, como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles. E, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Ou seja, Paulo em Éfeso ele seguiu o mesmo procedimento que ele estava fazendo em todas as cidades que ele passava. Paulo tinha o costume de ir para as sinagogas, logo assim que ele chegava numa cidade, se apresentava como um judeu e rabino, ou seja, ele poderia ter o direito de falar naquela reunião, e tendo esse direito de falar, ele pregava o evangelho. Ele falava sobre Jesus, e de alguma forma o Senhor operava ali milagrosamente a sua obra e alcançava pessoas. E ele ali fez a mesma coisa. Foi para uma sinagoga, começou a pregar o evangelho, nós vemos aqui que durante 3 meses, mas sempre que isso acontecia, vinha a perseguição dos judeus, porque um grande número de pessoas eram alcançadas, e aí começava toda a perseguição e Paulo tinha que se retirar. Nós vemos aqui no versículo 9 que tinham muitos teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, e Paulo se afastou deles. Ou seja, Paulo viu que ali já não tinha mais jeito. Ele estava pregando o evangelho, mas as pessoas ali já estavam se mostrando teimosas, descrentes, provavelmente já estavam zombando, né, da pregação de Paulo. E aí ele seguiu a instrução do nosso Senhor Jesus, ele não ficou dando pérolas aos porcos e decidiu se retirar. E nós vemos, né, no final do versículo 9, que ele foi e passou a falar diariamente na escola de Tirano. Né? Nós não temos muitas informações de quem seja Tirano, provavelmente ele era um homem que tinha uma escola de filosofia, né, já que a cidade era marcada pela cultura grega, muitas pessoas gostavam da filosofia. Esse homem foi alcançado pelo Senhor, se converteu a partir da pregação de Paulo, e com isso abriu as portas da sua escola para que Paulo pudesse pregar o evangelho. Né? Olha que bênção. E nós vemos que eles estavam falando mal do caminho. Uma marca muito interessante do livro de Atos, né, que é considerado o livro histórico do Novo Testamento, algo muito interessante é a escrita de Lucas. E nós vemos aqui que esses descrentes teimosos, né, eles estavam falando mal do caminho. Ou seja, ele coloca aqui o evangelho como algo prático. Ele coloca o evangelho aqui como, de fato, uma maneira de viver, né? Um caminho a se percorrer. Um aspecto prático da nossa fé, que é algo interessante aqui que Lucas falou conosco. Versículo 10. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Nós vemos que essa mudança da saída de Paulo da sinagoga para a escola de Tirano causou efeitos muito positivos, né, na pregação do evangelho. Ou seja, não só os judeus estavam mais ouvindo a palavra, agora tanto judeus como gregos. Ou seja,
pessoas de todos os tipos, quando eles falam aqui, né? De modo que todos os habitantes da província, não quer dizer que todas as pessoas necessariamente, mas pessoas de todos os tipos, né? Puderam ser alcançadas pela pregação do Evangelho com um alcance muito maior do que se fosse na sinagoga. Versículo 11. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, ao ponto de levantarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Milagres extraordinários é uma expressão que só foi utilizada aqui nessa passagem ao longo de toda a Bíblia. Essa expressão essas duas palavras juntas, milagres extraordinários. E nós vamos ver ao longo desses versículos o porquê que Deus utilizou essa expressão e o que Deus fez através da vida de Paulo. Nós precisamos compreender que Deus ele escolheu operar e agir através da instrumentalidade humana. Ou seja, Deus ele pode agir conforme ele bem quiser, bem querer. Mas ele escolheu, a partir da sua própria vontade, utilizar homens como nós no seu agir aqui na terra. Ele escolheu utilizar os homens como instrumentos dele. E nós precisamos compreender que ele opera as suas grandes obras, feitas e maravilhas, através de nós, porém jamais dividindo a glória dele com ninguém. A gente pode ser instrumento, mas a finalidade sempre será glorificar a Deus, sempre será dar glórias ao nome dele. E milagre, quando nós vemos aqui nessa expressão, milagres extraordinários, o que seria um milagre? O milagre ele é considerado aquilo em que há uma quebra da lei estipulada pelo próprio Deus em questões aqui no mundo. Em que sentido? Uma lei natural, por exemplo, Jesus andando sobre as águas. É um milagre. Por quê? Porque houve uma quebra ali daquilo que o próprio Deus estabeleceu enquanto uma lei natural. Uma questão de gravidade, enfim. E na maioria das vezes, ele vai usar os fins que ele já tinha escolhido, ou seja, ele vai escolher o ordinário, ele vai escolher o dia a dia, as coisas normais da terra, mas de vez em quando, conforme a vontade de Deus, ele opera milagres extraordinários, como nós vamos ver aqui no livro de Atos. Né? E por que ele usou esses milagres? Porque ele quis que Paulo realizasse, né, fosse um instrumento dele na realização desses milagres. Porque ele queria provar de alguma forma para o povo daquela cidade que o que Paulo estava pregando era da parte de Deus e do verdadeiro e único Deus. E ele vai conseguir isso, conforme nós vamos vendo. Nós vamos ver aqui no versículo 12, que a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Nós vemos aqui que Deus, de alguma forma, ele se adaptou à infantilidade daquele povo. A cidade de Éfeso era uma cidade marcada por magias, por uma questão muito mística. E o que Deus faz? Ele, de alguma forma, ele usa, né, a fé mística desse povo para levá-los a crer no Evangelho, a partir da pregação de Paulo. Mas aquelas pessoas viam, né, os aventais e lenços de uso pessoal de Paulo tendo poder para curar, eles ficavam encantados com aquilo. E a partir disso eles ouviam o que Paulo pregava e, por consequência, criam no Senhor Jesus. Versículo 13. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Esses judeus, né, exorcistas ambulantes, eram os racindins, ou seja, homens conhecidos por passarem a vida peregrinando pelas cidades e expulsando, né, espíritos imundos, eram uma espécie de exorcistas, né? E se utilizavam disso para expulsar todo espírito imundo. Porém, nós vemos que esses homens, né, se depararam com uma pessoa, né, um espírito maligno, ou seja, que estava atuando na vida de uma pessoa, e falaram o seguinte: olha, eu ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. E a resposta do espírito imundo deixa evidente aquilo que nós já podemos perceber.
Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Ou seja, aqueles homens quiseram utilizar o nome de Jesus para realizar uma expulsão, porém eles não conheciam a Jesus. Eles não sabiam quem Jesus era. E o próprio Espírito imundo sabia quem era Jesus, sabia quem era Paulo, porque Paulo pregava debaixo do poder do Senhor, mas aqueles homens não. Eles viram Paulo fazendo milagres e quiseram, de alguma forma, replicar. E as consequências disso são bem graves, como nós vamos ver aqui. E o possuído do espírito maligno, versículo 16, saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Ou seja, o endemoniado verdadeiramente bateu naqueles homens. Né? Os deixaram nus e feridos, todos machucados, porque eles tentaram, né, de alguma forma, expulsar em nome do Senhor Jesus, mas não conheciam o próprio Jesus, não sabiam quem ele é. Né? E versículo 17. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Ou seja, o objetivo e a finalidade de tudo que estava acontecendo naquela cidade, tanto através da vida do apóstolo Paulo como as demais coisas, era a glorificação e o engrandecimento do nome do Senhor Jesus. Como nós falamos anteriormente, a glória sempre será dada ao Senhor. Versículo 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras. Ou seja, tudo isso que estava acontecendo foi gerando um arrependimento genuíno por parte das pessoas, ao ponto delas mesmas se levantarem e tomarem a decisão. Falar, olha, eu faço isso de errado, eu faço isso de errado, eu me arrependo desses pecados. Eles começaram a renunciar às más obras, né? De alguma forma, deixar o velho homem para trás e ir morrendo para tudo aquilo que era contrário à pregação de Paulo e, por consequência, o Evangelho. E também muitos dos que haviam praticado magia, renunciando os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram, que chegava a 50.000 denários. E aí, como eu falei de forma mais breve anteriormente, Éfeso era uma espécie de centro da bruxaria, ou seja, do ocultismo, das práticas, né, de mágicas. Era uma cidade muito mística nesse sentido. E aqui está uma das explicações do porquê Deus usou Paulo para fazer milagres extraordinários. Nós vemos aqui que o ambiente ele era extremamente carregado por obras das trevas, né, de feitiçaria, de todo tipo de magia. E a gente, né, não consegue mensurar o turbilhão de coisas que a presença de Paulo ali, sendo um instrumento do Senhor, causou. Né? Imaginemos uma cidade tomada por trevas, por práticas pagãs, recebendo pela primeira vez a luz do Evangelho, né, através da vida de Paulo. Foi algo realmente impactante, que causou um turbilhão, e Deus, né, de uma forma poderosa, como o Senhor utilizando de milagres extraordinários, porque ele sabia que aquele povo precisava desse tipo de pregação e manifestação do poder do Senhor. Como nós vimos aqui, as pessoas publicamente queriam mostrar que estavam abandonando todo aquele tipo de mentira. E aí o que elas fizeram? Elas reuniram seus livros de magia, né, e queimaram diante de todos. Isso aqui não há nada místico nisso aqui, essa queima de livros aqui, mas era uma forma dessas pessoas demonstrarem publicamente que estavam renunciando às velhas práticas. De falar assim, olha, isso tudo aqui era uma mentira. Eu cria nisso, eu fazia isso, eu seguia isso, mas isso aqui se tornou nada, se tornou algo morto para mim, porque agora eu conheço a verdade, e a verdade é o Senhor Jesus. E aqui nós vemos que a Bíblia, né, Lucas, escrevendo, inspirado pelo Senhor, ele fala que, calculando o valor dos livros, verificam que chegava a 50.000 denários. Né? Se a gente fosse, de alguma forma, tentar ver esse valor atualmente, seria equivalente a milhões de dólares. Seria algo assim de imenso valor financeiro, porque os livros eram escassos na época, e ainda mais livros de magia. Né? Era algo mais escasso ainda. Nós vemos essas pessoas renunciando isso, pouco se importando com o valor. E assim, no versículo 20, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Ou seja, Lucas repete aquilo que ele já fez algumas vezes, dando um diagnóstico, né, de como estava sendo a pregação, de como
estava o avanço da igreja, e aqui ele fala que assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Apesar de ser algo, né, um versículo bem curtinho, há um grande ensinamento aqui, que ele não fala a igreja crescia e prevalecia. Ele fala a palavra do Senhor. Por quê? Porque o crescimento da igreja por si só não quer dizer nada. Se a igreja está crescendo fundada em outras coisas que não seja a palavra do Senhor, né? E por isso ele enfatiza que o crescimento da verdadeira igreja é a partir da palavra de Deus. Porque uma igreja que cresce a partir dos seus próprios métodos humanos não tem crescimento nenhum diante de Deus, apesar de numericamente poder ser de alguma forma grande. Versículo 21. Depois destas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Ele dizia: depois de passar por Jerusalém, preciso ir também a Roma. E tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que o ajudavam, a saber, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na província da Ásia. Ou seja, depois de tudo que aconteceu em Éfeso, Paulo já tinha se decidido a sair da cidade. Não sabemos o motivo, né, já que o ministério dele estava sendo muito frutífero naquela cidade, mas ele já estava em espírito decidido a ir para Roma, passando ali por algumas cidades que faziam parte do percurso. Mas nós vamos ver a partir de agora que os planos dele não se concretizaram da forma como ele tinha planejado. Algo introdutório para o que nós vamos ler aqui é que a cidade de Éfeso, além de ser uma cidade marcada pela bruxaria, pela magia, por todo tipo de crença nesse sentido, eles também eram marcados pela idolatria, por consequência. E era uma cidade idólatra à deusa Ana, ou melhor, a deusa Diana. E isso vai ser importante para aquilo que nós vamos ler a partir de agora. Versículo 23. Por esse tempo, houve grande tumulto em Éfeso por causa do caminho. Mais uma vez aqui Lucas usando, substituindo a palavra evangelho por caminho, que quer dizer a mesma coisa, mas no sentido prático. Pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo de Diana e que dava muitos lucros aos artífices, convocando-os juntamente com os outros, do mesmo ofício, disse-lhes: Senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem deste ofício. Obrigado. Nós vamos ver aqui que vai surgir na história um ourives chamado Demétrio. E este homem, ele fazia modelos de prata, do templo de Diana. E o que isso significa? Como eu disse anteriormente, a cidade de Éfeso era uma cidade também idólatra. Eles adoravam a deusa Diana. E as pessoas, no caso, aqui como exemplo, Demétrio, eles faziam imagens, miniaturas, faziam algum tipo de estátuas e vendiam os exemplares dessa deusa Diana. E com isso, eles lucravam muito. Eles ganhavam muito dinheiro, porque de fato ali na Ásia haviam muitos adoradores dessa deusa. E o que acontece? Nós vimos que os maiores causadores dos problemas para Paulo e para a igreja até aqui foram os judeus, ao longo do que nós estudamos. Mas agora os pagãos também vão entrar na história e vão querer dificultar a pregação do evangelho. E por quê? Nós vamos começar aqui no 25. Convocando-os juntamente com os outros do mesmo ofício, disse-lhes: Senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem deste ofício. E agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Ele começa o seu discurso nessa reunião com os demais artesãos, vamos dizer assim, que faziam as miniaturas para vender. Ele começa lembrando que este serviço, dessa fabricação, era o sustento dele e dos demais presentes na reunião. E que dali eles tiravam o dinheiro para se manter. No 26, e agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente,
afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Aqui está uma evidência do efeito da pregação do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso. Paulo estava pregando o evangelho e o Espírito Santo estava convencendo muitos homens do pecado, estava alcançando muitas vidas. E com isso, a adoração à deusa Diana estava diminuindo. Menos pessoas estavam frequentando, né, os cultos de adoração a essa deusa, e por consequência, as vendas deles, dessas miniaturas e dessas espécies de mercadorias, estava diminuindo também. E aqui, né, é uma questão complicada, porque ele fala sobre a religiosidade e fala sobre o bolso. Então, as pessoas juntaram isso e nós vamos ver o que elas vão fazer. Versículo 27. Não somente há o perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, ou seja, ele já está falando aqui, as coisas estão difíceis, nós já não estamos mais vendendo como a gente vendia, o contador me passou que as vendas despencaram por causa desse Paulo. E como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor, e que até que venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Ou seja, aqui como um adorador, ele aumenta um pouco o caldo, né? Fala que o mundo todo adorava, não era verdade, mas de fato era uma deusa muito adorada ali na Ásia, e coloca como um verdadeiro perigo a pregação de Paulo naquela cidade, porque realmente muitas pessoas estavam sendo alcançadas através da pregação dele pelo Senhor. E algo muito interessante é que nós vemos aqui que o judeu chamado Paulo, ele estava falando sobre Jesus Cristo, e a figura do Senhor Jesus estava sendo uma ameaça para a cidade idólatra de Éfeso. E Demétrio, como nós já mencionamos aqui, ele consegue cativar com o seu discurso aquele povo, citando a religiosidade, né? Imaginemos aqui uma cidade que é idólatra, então eles levavam muito a sério a questão da deusa, como também o bolso. Ou seja, havia um perigo iminente. E nós vamos ver o que isso vai desencadear. Ouvindo isto, ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a deusa dos Efésios. E a confusão se espalhou pela cidade, e todos juntos foram correndo para o teatro, arrastando consigo os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. A cidade, então, ela foi tomada aqui, como nós vimos no versículo 28, por um grande tumulto. As pessoas, ouvindo isso, ficaram desesperadas, ficaram enraivadas, e aí começaram a criar uma rebelião realmente com tudo que estava acontecendo. E ao ponto deles levarem 2 amigos de Paulo, Gaio e Aristarco, consigo junto, rumo ao teatro, né? E esse teatro aqui na cidade de Éfeso, estimam-se que era um teatro que poderia ter até mesmo mais de 20.000 pessoas como capacidade. Ou seja, era um teatro enorme, e essa multidão era realmente uma multidão. Era um número de pessoas muito grande, né, tomando as ruas por causa disso que o Demétrio havia falado. E aí nós vamos ver o que vai acontecer. Quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não o permitiram. Também algumas autoridades da província, que eram amigos de Paulo, mandaram um recado pedindo que ele não se arriscasse indo ao teatro. Ou seja, num ato nobre aqui de coragem, Paulo queria falar com aquela multidão. Ele falou: não, eu vou lá, vou me explicar a eles, vou falar o sentido da minha pregação, o que eu venho pregando. Só que aí, de forma muito sábia, né, alguns discípulos ali que estavam caminhando com ele, e também algumas autoridades, falaram: olha, não é melhor não, porque essa multidão está cega, eles estão tomados de raiva, e aqui, de fato, é um dos episódios da vida de Paulo que ele está passando por um iminente perigo de vida. Né? Eles estavam querendo acabar com a vida de Paulo. E no versículo 32, nós vemos que uns, pois, gritavam de uma forma e outros de outra, porque a assembleia tinha virado uma confusão. E na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Ou seja, tinha muita gente ali que só estava pelo barulho, só estava pela confusão, sequer sabiam o que estava acontecendo. Então, tiraram Alexandre do meio da confusão e os judeus o empurraram para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém,
reconheceram que ele era judeu, todos a uma só voz gritaram durante quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Né? Aqui, numa confusão, acho que fica até difícil retratar o que está acontecendo. Mas nós vemos aqui a figura de um homem chamado Alexandre. Possivelmente, este homem era um chefe da sinagoga dos judeus. E por que os judeus estavam empurrando ele para frente? Para que ele pudesse falar para a multidão que o judaísmo não tinha nada a ver com o que estava acontecendo. Eles queriam, de alguma forma, blindar o judaísmo e falando, ó, o que Paulo está fazendo aí, que esse judeu está fazendo aí, infelizmente ele é judeu, mas ele não é praticante do judaísmo, não é aquilo que nós cremos, então a gente não tem nada a ver com isso. Uma segunda hipótese é de que, de fato, Alexandre era um dos causadores também, porque o judaísmo ele era uma religião monoteísta, ou seja, ele, de alguma forma, condenava a idolatria, é uma religião que condena a idolatria a deuses. E aí, de alguma forma, eles também eram responsáveis por isso. E aqui algo que fica evidente para nós é que onde o evangelho é pregado genuinamente, surgem pessoas incomodadas, surgem pessoas querendo, de alguma forma, sufocar a verdade, mas nós sabemos que a verdade jamais será sufocada. E o padrão é sempre esse: uma perseguição extrema. O cristianismo é marcado pela perseguição. Hoje nós conseguimos viver numa espécie de bolha, né, aqui no Ocidente, onde nós conseguimos, né, ao longo desses 5 séculos de cristianismo, né, de alguma forma conquistar direitos que nos dão a liberdade de pregar e de cultuar o Senhor de forma livre. Mas não é uma regra, e na verdade, se nós tivermos que colocar o cristianismo aí em um lado, é o lado marcado pela perseguição, é o lado marcado pela violência e, de alguma forma, a sufocação da pregação, porque as pessoas elas se iram ao ouvir a verdade que aponta para um homem pecador e para um Salvador na figura do Senhor Jesus. Versículo 35. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu do céu? Ora, não podendo isto ser contestado, convém que vocês se mantenham calmos e não façam nada de forma precipitada. O que acontece aqui? Surge um secretário da cidade, uma autoridade que realmente tinha grande influência, e ele surge com uma grande preocupação. A preocupação dele aqui não é com Paulo, não é com a deusa Diana, a preocupação dele aqui é com o Império Romano. Por quê? Porque aquela multidão na rua, aquele grande número de pessoas tomando teatro, poderia ser caracterizado pelo Império Romano como uma rebelião, como uma revolução. E aí as tropas iam ser direcionadas para a cidade de Éfeso e iria haver ali um derramamento de sangue muito grande. Porque era proibido pelo Império Romano qualquer tipo de reunião, né, nessa escala, nesse grande número de pessoas, justamente para que não fosse semelhante, né, a uma rebelião, a uma tomada de poder de alguma forma. E com isso ele conseguiu apaziguar o povo. Né? Nós vemos a grande convicção deste pagão, né, afirmando que, versículo 36, ora, não podendo isto ser contestado, convém que vocês se mantenham calmos e não façam nada. No 35, Senhores Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu do céu? Nós vemos aqui a forma como eles tratam com convicção a fé deles, né? A certeza da fé não é algo estrito ao cristianismo, né? Muitos dão a vida pelas próprias crenças. Muitos pagãos cegos, né, no seu entendimento, eles dão a própria vida. Né? E nós vemos como essas pessoas eram idólatras. E por isso, né, uma das explicações disso é o porquê da conversão não ser um poder humano. Né? O homem ele está cego em si mesmo, ele é incapaz de se achegar a Deus. E por isso é a obra do Espírito Santo que tira as escamas dos olhos, que quebra o coração de pedra e de alguma forma alcança esse homem e o leva ao arrependimento. 37. Porque esses homens que vocês trouxeram para cá não profanam o templo, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, saibam que existem os tribunais dos procônsulos, que se acusem uns aos outros ali. Mas, se vocês estão pleiteando alguma outra coisa, isto será decidido em assembleia regular.
Ou seja, ele está falando aqui, gente, nós temos a lei, nós temos um tribunal. Se você, Demétrio, tem algum problema com Paulo, que você vá resolver isso com ele no tribunal. Aqui no teatro, aqui nas ruas, não é um local disso. Né? Infelizmente, nos dias atuais, nós vemos, por exemplo, as redes sociais sendo usadas assim, né? Como um local de julgamento, como um local de apontamento de erros, de pecados, sendo que ali não é um local para isso. Né? Nós vemos que o próprio Senhor Jesus nos ensina que se o irmão pecou, nós temos que ir lá e falar com ele em particular, condenar esse erro e esse pecado a ele, primeiramente. Né? E aqui nós vemos a graça comum, ou seja, Deus usando um pagão para, com sabedoria, resolver um problema grandioso, um problema que tinha tomado realmente escalas grandiosas. E, portanto, ele disse, se você, Demétrio, tem problema com Paulo, vai resolver com ele no tribunal. E com isso, a multidão foi dispersada de alguma forma, como nós vemos no versículo 40. Porque também corremos risco de sermos hoje acusados de revolta, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E havendo dito isto, dissolveu a Assembleia. Ou seja, aqui ele fala do medo dele em relação ao Império Romano, falou sobre esse perigo e conseguiu dissolver a Assembleia. Algumas aplicações rápidas, meus irmãos, sobre o texto que nós estudamos, é que, primeiro, Deus ele usa circunstâncias desfavoráveis para nos abençoar. Paulo ele não pôde mais pregar lá na sinagoga, mas a ida dele para a escola de Tirano acabou alcançando muito mais vidas do que se ele permanecesse lá. Ou seja, nós vemos aqui Deus utilizando uma circunstância desfavorável inicialmente como uma bênção. A segunda coisa é que realmente podem existir muitas pessoas que dizem que curam, né, a partir dos seus objetos pessoais ou algo do tipo, mas nós não devemos compreender isso como regra. Nós precisamos compreender, à luz da palavra, que o livro de Atos ele é marcado por um mover extraordinário de Deus numa era específica, num momento específico, através da vida dos apóstolos. Portanto, Deus ele realmente é imutável, ele continua podendo fazer o que ele quiser através de quem ele quiser, porém nós precisamos compreender que ele é um Deus de planos, e ele opera milagrosamente a sua vontade de acordo com o seu plano, pré-determinado desde a eternidade. Portanto, ele decidiu que aqui nesse momento que nós estudamos o livro de Atos, pessoas fossem curadas através de utensílios de Paulo, mas isso não é uma regra e não necessariamente isso vai se repetir nos dias de hoje. Por exemplo, Deus permitiu que chovesse maná no deserto, mas não quer dizer que vai chover, né, atualmente. Pode ser que Deus queira que chova e vai chover, ele é Deus. Mas não é uma regra porque ele trabalha conforme o seu plano, né, conforme a sua perfeita vontade. Terceira coisa, espíritos maus eles existem, eles operam através da vida das pessoas, eles são reais, eles atormentam pessoas e a principal estratégia do diabo é de alguma forma confundir as pessoas com a mentira. É distorcer a verdade, é de alguma forma mudar isso para uma interpretação mentirosa e como nós vemos aqui, o povo lá utilizava de magia. Então, nós não podemos negar isso e a forma como nós rebatemos isso é com a verdade, é com a palavra de Deus. Um outro ensinamento é que o apóstolo Paulo ele tinha planos. Ele tinha planejado tudo certinho na cabeça dele, que ele ia sair da cidade de Éfeso, ele ia para Roma, ia passar em Jerusalém anteriormente, mas toda essa confusão fez com que os planos dele fossem mudados. Ele conseguiu ir para Roma depois, mas não da forma como ele queria. E o que nós aprendemos aqui? Não é errado a gente planejar, não é errado nós estipularmos, né, objetivos, metas, mas nós precisamos compreender que tudo passa por aquilo que Tiago ensinou, se Deus quiser. Né? O Senhor é soberano e ele faz tudo conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. Nós não devemos usar isso como um caguete de crente. Né? Se Deus quiser, nós devemos tratar isso como algo realmente do coração, né? Compreendendo que o nosso Deus é soberano e ele sabe o que é melhor para nós. Uma outra questão, a questão da idolatria. Ela não pode ser desculpada pelo desconhecimento da verdade. Ou seja, nós não podemos, de alguma forma, tirar a responsabilidade do povo de Éfeso, né, de ser idólatra porque ele ainda não tinha ouvido a palavra. Isso é uma rebelião do coração humano contra Deus. Ou seja, todo homem ele nasce inclinado para o pecado e a partir das suas próprias obras ele está condenado para o pagamento eterno desses pecados. Porém, somente Deus ele pode, de alguma forma, romper isso a partir da graça e salvar esse homem perdido, assim como ele fez com todos nós. E a última coisa, né, de aprendizado que nós tivemos
é que Deus ele fez, através de Paulo, os milagres extraordinários. Ou seja, Deus ele escolheu agir, ele escolheu operar, usando nós, seres humanos, como instrumentos dele nesse mundo. Ele nos capacita com dons, talentos e habilidades, mas nós não podemos nos gloriar nisso, nós não podemos utilizar disso para a glória própria, porque a glória deve ser dada somente a Ele para todo sempre. Amém? Pode. Senhor, poderoso Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa escola bíblica, Pai, onde nós podemos aprender um pouco mais da sua palavra, nós podemos, Senhor, de alguma forma, nos derramar, Pai, no aprendizado do livro de Atos, do capítulo 19, e nós glorificamos ao Teu nome por isso, Senhor, meu Deus. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Nós pedimos ao Senhor perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Pedimos ao Senhor, Deus, para que complete a sua boa obra em nós. Desde já, Pai, nós oramos pelo culto. Pedimos ao Senhor para que seja um culto abençoado, que o Senhor possa abençoar a vida do pastor Léo, que ele possa ser usado pelo Senhor na pregação do Evangelho, e que o seu nome, Pai, continue sendo engrandecido aqui nesta igreja, Pai, que é do Senhor, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão,